Aline segurou Bia mais apertado quando ouviu a batida no vidro embaçado do carro. Era quase meia-noite. A chuva não parava, e ela tentava há 1 hora fazer a filha de 4 anos adormecer no banco de trás, transformado em cabana mágica. Seu coração disparou quando uma sombra se aproximou da janela do motorista. "Mamãe, quem é?" sussurrou Bia, se encolhendo no colo da mãe. Aline respirou fundo e abriu uma fresta mínima do vidro, preparada para acelerar se fosse preciso. "Boa noite", disse uma voz masculina, calma e respeitosa. "Desculpe incomodar. Notei que vocês estão aqui há alguns dias e está muito frio hoje." Ela conseguiu ver um homem alto, bem vestido, segurando um guarda-chuva preto grande. Não parecia ameaçador, mas Aline havia aprendido a ser cautelosa. "E antes da história continuar, me responde uma coisa. De onde você está assistindo agora? É sempre emocionante ver até onde as nossas histórias conseguem chegar. Se essa história tocar o seu coração, aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui você encontra histórias de recomeço, encontros que mudam destinos, amores que nascem da gentileza mais pura e finais que aquecem o coração mesmo nos dias mais frios. Aline Carvalho, aos 28 anos, era o tipo de mulher que carregava esperança mesmo quando sobrava pouco motivo para isso. Cabelos castanhos sempre presos em um rabo de cavalo prático, olhos amendoados que brilhavam quando olhava para a filha e um sorriso que ela mantinha firme mesmo nos momentos mais difíceis. Trabalhava como atendente em um restaurante simples do centro até 3 semanas atrás, quando o estabelecimento fechou sem aviso e sem pagar o último salário. Bia era uma menina esperta e carinhosa, que herdou os olhos da mãe e a teimosia do pai que nunca conheceu. Aos 4 anos ainda não entendia completamente por que dormiam no carro, mas confiava na mãe quando ela dizia que era uma aventura especial até encontrarem a casinha perfeita. Eduardo Almeida, por sua vez, aos 35 anos, construíra um império gastronômico com 3 restaurantes sofisticados na cidade. Alto, cabelos escuros com alguns fios grisalhos nas têmporas, barba bem feita e olhos que revelavam uma gentileza natural por trás do semblante sério. Solteiro há anos, dedicava-se inteiramente ao trabalho, muitas vezes ficando até tarde conferindo cada detalhe dos estabelecimentos. Era proprietário do Tempero em Alma, um restaurante elegante que ficava a 2 quadras de onde Aline estacionava todas as noites. Eduardo havia notado o Corsa Prata parado ali há 3 dias consecutivos, sempre no mesmo horário, sempre com uma luz fraca acesa no interior. "Não quero assustá-las", continuou Eduardo, mantendo distância respeitosa do carro. "Tenho um restaurante aqui perto. Há um quartinho nos fundos com sofá e aquecedor. Vocês podem descansar lá algumas horas, se quiserem, sem compromisso." Aline hesitou. Bia tremia no seu colo, mais de frio que de medo agora. "Por que faria isso?" perguntou ela, ainda desconfiada. "Porque..." Eduardo pausou, escolhendo as palavras cuidadosamente. "Porque todo mundo precisa de um lugar seguro numa noite como essa." 20 minutos depois, Aline carregava Bia adormecida, enquanto seguia Eduardo pelos fundos do restaurante. Ele abriu uma porta que dava para um espaço pequeno, mas aconchegante, um sofá amplo, uma mesinha de centro, um aquecedor elétrico já ligado e toalhas limpas dobradas sobre uma cadeira. "A cozinha fica ali", disse Eduardo, apontando para uma porta. "Deixei uma sopa quente na panela e há biscoitos no pote azul. Fiquem à vontade." "Eu não sei como agradecer", começou Aline. "Não precisa agradecer nada. A chave da porta fica por dentro. Vocês estarão seguras." Ele fez menção de sair, mas se virou. "Se precisarem de alguma coisa, meu número está no papel ao lado do telefone. Boa noite." E saiu, fechando a porta suavemente. Aline olhou ao redor, ainda processando o que havia acontecido. Não havia perguntas invasivas, não havia olhares de pena, não havia condições, apenas gentileza pura. Bia acordou algumas horas depois em um sofá quentinho e sussurrou: "Mamãe, o moço da chuva é um anjo?" "Talvez seja, meu amor, talvez seja."
Na manhã seguinte, antes de partir, Aline encontrou um bilhete na mesinha. Se algum dia o frio voltar a apertar, pode bater na porta dos fundos. Não precisa explicar nada. Eduardo. Aline guardou o papel no bolso e prometeu para si mesma que um dia retribuiria aquela bondade. Nos dias seguintes, a vida de Aline ganhou um ritmo novo. Conseguiu alguns trabalhos temporários no mercado municipal. Ajudava os feirantes a organizar as barracas de manhã cedo, embalava verduras, auxiliava clientes idosos com as compras. Não era muito dinheiro, mas permitia que Bia ficasse sempre por perto, brincando entre as caixas de frutas ou desenhando sentada em um banquinho improvisado. Seu Joaquim, dono da banca de verduras, havia se afeiçoado às duas. Essa menina tem o dom de alegrar o dia da gente, dizia sempre oferecendo uma fruta para Bia. Ela é especial mesmo, concordava Aline, organizando os tomates por tamanho. E você, minha filha, tem mão boa para o trabalho. Se conseguir mais algumas semanas assim, vou te indicar para um serviço fixo. Aline sorria, sentindo que finalmente estava construindo algo sólido. Foi numa dessas manhãs de trabalho que o susto aconteceu. Aline estava conferindo a qualidade das bananas quando percebeu que Bia não estava mais brincando ao lado da banca. Seu coração disparou. "Bia! Bia!" gritou, largando tudo e correndo entre as barracas. O mercado estava cheio, centenas de pessoas passando apressadas. Aline sentia o pânico tomar conta do peito enquanto procurava desesperadamente pela filha entre a multidão. Do outro lado do mercado, Eduardo estava escolhendo ingredientes para o cardápio do fim de semana, quando ouviu um choro baixinho. Virou-se e viu uma menininha sentada no chão, abraçada a um ursinho de pelúcia, lágrimas escorrendo pelo rosto. "Oi, pequena", disse ele, se agachando na altura dela, mantendo uma distância segura. "Você está perdida?" Bia olhou para ele com os olhinhos vermelhos e assentiu. "Qual é o nome da sua mamãe?" "Aline", soluçou Bia. "Ela estava ali." Apontou vagamente para as barracas. Eduardo sorriu gentilmente. "Aline, eu conheço uma Aline muito legal. Será que é a sua mamãe?" Ele se mantinha agachado, falando em tom suave. "Como é que ela é?" "Ela é bonita e faz trancinhas no meu cabelo e canta para mim dormir", disse Bia, parando de chorar. "Que sorte a sua ter uma mamãe assim. Quer que a gente procure ela juntos, mas você fica aí, bem pertinho de mim, tá bom?" Bia assentiu, e sem que Eduardo esperasse, estendeu a mãozinha para ele. Eduardo sentiu o coração apertar com o gesto de confiança da criança. 2 minutos depois, Aline apareceu correndo, completamente desesperada. "Bia! Meu Deus, Bia!" Ela se ajoelhou e abraçou a filha com força, enquanto as lágrimas de alívio desciam pelo rosto. "Mamãe, o moço da sopa me achou", disse Bia, toda contente. Aline levantou os olhos e viu Eduardo de pé, sorrindo discretamente. "Eduardo", sussurrou ela, sem conseguir formar uma frase completa. "Ela é esperta." "Sabia direitinho o seu nome", disse ele com naturalidade. "E me contou que você faz as melhores trancinhas do mundo." Bia riu, e Aline sentiu um misto de alívio e gratidão tomando conta do peito. Aline abriu a boca para agradecer, mas Eduardo apenas sorriu de um jeito que dizia tudo. Ele estava exatamente onde queria estar. E isso bastava. Bia puxou a barra da calça de Eduardo. "Moço, você vai almoçar com a gente hoje?" Eduardo riu, surpreso com o convite. "Hoje não posso, pequena." "Mas quem sabe outro dia?" "Promete?" insistiu Bia. Eduardo olhou para Aline, que corou levemente. "Prometo que a gente se vê por aí." E cumpriu a promessa mais rápido do que imaginava. A partir daquela semana, os encontros se tornaram naturais e frequentes. Eduardo passava no mercado sempre que podia, comprando ingredientes para os restaurantes, mas também procurando um sorriso de Bia e uma conversa rápida com Aline. Na padaria da esquina, onde Aline comprava o pão do café da manhã, eles se esbarravam quase todo dia. Eduardo sempre chegava cedo, antes de ir para o primeiro restaurante, e Aline passava por ali depois de deixar Bia na creche comunitária. "Bom dia",
dizia ele, segurando a porta para ela passar. Bom dia, respondia Aline, já sem o constrangimento dos primeiros encontros. Pão francês e leite, como sempre? Perguntava seu João, o padeiro. Hoje vou levar uns biscoitinhos também. Alguém aqui anda pedindo doce toda hora. Aline ria, se referindo a Bia. Crianças e doce, né? Comentava Eduardo. Bia deve estar crescendo rápido. Muito rápido. Outro dia ela me perguntou quando ia poder trabalhar igual a mamãe. Eduardo sorriu. Ela tem sorte de ter você como exemplo. Eram conversas simples, cotidianas, mas que foram criando uma familiaridade gostosa entre eles. Na praça onde Bia brincava aos domingos, Eduardo também aparecia. Dizia que gostava de caminhar ali para relaxar depois de uma semana intensa de trabalho. Aline suspeitava que não era só coincidência, mas não se incomodava. Na verdade, esperava vê-lo. Mãe, olha, é o moço da sopa! Gritava Bia sempre que o avistava, correndo para abraçar suas pernas. Eduardo a erguia no ar, fazendo-a rir, enquanto Aline observava a cena com um sorriso involuntário. Você é bom com crianças, comentou ela numa dessas tardes. Bia que é especial. Ela me ensina mais do que imagina. O que ela ensina? Eduardo pensou por um momento. Que as melhores coisas da vida são simples. Um abraço e uma risada, uma tarde na praça. Eu havia meio que esquecido disso. Aline o estudou com curiosidade. Você parece um pouco solitário. Eu era, disse ele com sinceridade. Até perceber que solidão não é falta de gente, é falta das pessoas certas. Aline entendeu exatamente o que ele queria dizer. Foi nessa época que ela conseguiu juntar dinheiro suficiente para alugar um quarto pequeno numa pensão simples, mas limpa e segura. Dona Maria, a proprietária, era uma senhora bondosa que se encantou com Bia e ofereceu um desconto no aluguel em troca de algumas tarefas domésticas. O quarto tinha uma cama de solteiro, um guarda-roupa pequeno, uma mesa e 2 cadeiras. Para Aline, era um palácio. Nossa nova casa, anunciou para Bia, que bateu palmas de alegria. Agora a gente não vai mais dormir no carro? Nunca mais, meu amor. Agora a gente tem nossa casa de verdade. Bia correu de um lado para outro do quarto, planejando onde colocaria seus brinquedos e desenhos. Naquela tarde, enquanto organizavam suas poucas coisas, alguém bateu na porta. Deve ser Dona Maria, pensou Aline, abrindo sem verificar. Mas era Eduardo, meio sem jeito, com as mãos atrás das costas. Eduardo, como você soube do endereço? Seu Joaquim me contou que você havia conseguido um lugar. Espero que não se importe da visita. Claro que não. Entre, por favor. Bia apareceu correndo. Moço da sopa, você veio conhecer nossa casa nova. Vim, sim, e trouxe uma coisa para você. Eduardo mostrou o que estava escondendo. Um guarda-chuva pequeno, amarelo, decorado com patinhos. Os olhos de Bia brilharam. Para mim? Para você. Lembrei que você sempre fica com medo da chuva. Agora, quando chover, você vai ter seu próprio guarda-chuva mágico. Bia abraçou o presente contra o peito, radiante de felicidade. Obrigada, moço. Aline observava a cena com o coração apertado de emoção. Não era um presente caro, mas era pensado com carinho, escolhido especificamente para fazer Bia feliz. Eduardo, você não precisava... Eu quis, disse ele simplesmente. Vocês merecem coisas bonitas. Naquela noite, depois que Eduardo foi embora, Aline colocou Bia para dormir e ficou sentada na única cadeira do quarto, olhando pela pequena janela. Pela primeira vez em muito tempo, sentia que estava construindo algo real. Um lar, uma rotina, talvez até mesmo uma família. Os dias seguintes trouxeram uma rotina gostosa. Aline trabalhava no mercado de manhã, buscava Bia na creche à tarde e passavam o final do dia na praça ou caminhando pelo bairro. Eduardo aparecia sempre de forma natural, como se fizesse parte daquela rotina familiar. Numa quinta-feira, seu Joaquim fez uma proposta para Aline. Minha filha, que tal trabalhar no meu mercadinho fixo? Tenho uma vaga de caixa. O salário não é muito, mas é carteira assinada, vale transporte, essas coisas.
Aline sentiu o coração disparar. Sério, seu Joaquim, o senhor faria isso por mim? Faria nada. Você é trabalhadora, honesta, boa com os clientes. É bom negócio para mim. Naquela noite, Aline contou a novidade para Eduardo enquanto caminhavam com Bia na praça. Que notícia maravilhosa, disse ele, genuinamente feliz por ela. Você merece, Aline. Mais do que merece. Parece que as coisas estão finalmente se encaixando, disse ela, observando Bia brincar com uma colega nova. É assim que a vida funciona às vezes. Vem tudo de uma vez, depois que você para de desistir. Aline o olhou, curiosa. Fala como quem sabe por experiência própria. Sei sim, admitiu Eduardo. Quando abri o primeiro restaurante, tive 3 anos seguidos de prejuízo. Quase desisti várias vezes. Aí, de repente, tudo mudou. Como se o universo estivesse testando se eu realmente queria aquilo. E agora? Ainda sente que está sendo testado? Eduardo a encarou de um jeito que fez o coração de Aline acelerar. Agora sinto que estou sendo presenteado. Eles caminharam em silêncio por alguns minutos, cada um perdido em seus próprios pensamentos, até que Bia veio correndo. Mãe, está começando a chover. Era verdade. Pingos grossos começaram a cair e logo se transformaram numa chuva repentina e forte. Vamos correr para casa, disse Aline pegando Bia no colo. Mas Eduardo já havia aberto seu guarda-chuva grande e se posicionado sobre as duas. Bia, cadê seu guarda-chuva mágico? Perguntou ele. Esqueci em casa, riu a menina. Então vamos improvisar, disse Eduardo cobrindo mãe e filha com seu guarda-chuva, enquanto ele mesmo ficava com o ombro descoberto, levando a chuva. Bia abriu o guarda-chuvinha imaginário e começou a pular nas poças d'água, rindo alto. Não está funcionando, gritou ela toda molhada e feliz. Eduardo riu, um riso solto, genuíno, que Aline nunca havia visto. Tem que ser assim mesmo. Guarda-chuva mágico só funciona quando a gente está feliz de verdade. Aline observava os dois brincando na chuva e sentiu algo se mexer no peito. Não era gratidão, não era dependência, não era necessidade. Era algo mais leve e profundo ao mesmo tempo. Era o reconhecimento de que aquele homem havia aparecido na vida dela e de Bia não para salvá-las, mas para completar um quebra-cabeças que nenhuma das duas sabia que estava incompleto. Vamos, gente, vamos nos molhar mais ainda, gritou Bia. E ali, caminhando os três sob a chuva, Eduardo e Aline dividindo o guarda-chuva grande, Bia saltitando entre eles com o guarda-chuvinha amarelo finalmente aberto, Aline teve a certeza de que sua vida havia mudado para sempre. Não porque Eduardo havia resolvido seus problemas, mas porque ele havia escolhido caminhar ao lado dela enquanto ela mesma os resolvia. Chegaram à pensão encharcados e rindo. Entrem, disse Aline. Vou fazer um chá para esquentar. Eduardo hesitou. Não quero incomodar. Aline sorriu, daquele jeito simples que dizia mais do que palavras. Você sabe que não. Dona Maria apareceu na porta com toalhas. Misericórdia, vocês estão ensopados. Entre logo, moço, antes que pegue uma pneumonia. Eduardo aceitou o convite e se sentou à mesinha pequena, enquanto Aline preparava chá e Bia mudava de roupa. Vocês parecem uma família de verdade, comentou Dona Maria baixinho. Eduardo corou levemente. Dona Maria, não precisa ficar sem jeito, moço. É só uma observação. Aquela menina adora você. E a Aline... Bem, a Aline está diferente desde que você apareceu por aqui. Diferente como? Mais leve, como quem tem motivo para sorrir todos os dias. Eduardo absorveu as palavras da senhora enquanto observava a Aline na cozinha pequena, cantarolando baixinho enquanto mexia o chá. Bia havia voltado de pijama seco e se aconchegado no colo dele naturalmente, como se sempre fizesse aquilo. Moço da sopa, disse Bia sonolenta, você vai jantar com a gente amanhã? Eduardo olhou para a Aline, que se virou da pia. Se a mamãe concordar, disse ele. A mamãe concorda, respondeu Aline sem hesitar. Então eu vou, prometeu Eduardo apertando Bia num abraço carinhoso.
Quando a menina adormeceu no colo dele, Eduardo e Aline ficaram conversando baixinho à luz da lâmpada amarelada do quarto. Aline respirou fundo, tentando achar palavras para tudo o que sentia, mas não conseguiu. Então apenas disse, num tom baixinho: "Obrigada por ficar." "Obrigado eu", respondeu Eduardo, "por me deixar fazer parte da vida de vocês." "Você sempre vai fazer parte da nossa vida", disse Aline, com uma certeza que a surpreendeu. "Se quiser, é claro." Eduardo a encarou por um longo momento. "Eu quero. Muito." Eles se olharam em silêncio, e ali, naquele quarto pequeno, com Bia dormindo tranquila no colo de Eduardo, Aline soube que havia encontrado mais do que um lugar para morar. Havia encontrado um lar. E Eduardo, segurando aquela criança que o adotara como parte da família, observando a mulher que havia transformado sua vida de solitário em abundante, entendeu que às vezes a gente encontra o amor nos lugares mais inesperados. Uma semana depois, numa manhã de sol, os três caminhavam juntos para o mercado onde Aline trabalhava. Eduardo carregava Bia nas costas e ela segurava o guarda-chuvinha amarelo por via das dúvidas. "Mãe", disse Bia, "o Eduardo pode ser nosso papai do coração?" Aline parou de andar, surpresa com a pergunta. Eduardo colocou Bia no chão e se agachou na altura dela. "O que é um papai do coração, Bia? É um papai que a gente escolhe porque ama, não porque nasceu junto. A tia da creche me contou." Eduardo olhou para Aline, que estava emocionada. "Bem", disse ele, com voz embargada, "eu adoraria ser seu papai do coração, se sua mãe deixar." Aline sorriu com lágrimas nos olhos. "Sua mãe deixa sim." Bia bateu palmas e abraçou os dois ao mesmo tempo. "Agora somos uma família de verdade." E eram mesmo. 6 meses depois, Eduardo pediu Aline em casamento na mesma praça onde os três criaram tantas memórias. Bia foi a primeira a saber e correu abraçar os dois quando ouviu a novidade. O casamento foi simples e cheio de amor, com Bia carregando as alianças e sorrindo como quem sempre soube que aquele momento chegaria. Quando Aline e Eduardo se beijaram no altar, Bia disse baixinho: "Agora nada mais falta na nossa família." Aline e Eduardo se olharam com a certeza de que algumas histórias começam por acaso, mas só se tornam eternas quando o amor encontra espaço para florescer. Porque às vezes a gentileza abre portas que o medo fechou, e o amor chega devagar para dividir a vida, tornar cada dia mais leve, mais bonito e, silenciosamente, transformar tudo para sempre.